Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta, iniciando mais uma semana. Quero agradecer a Deus desde já por mais uma semana e agradecer aos amigos que já estão entrando aí para ver o nosso bate-papo. E hoje vai ser um bate-papo especial. Boa noite, galera do Instituto Chocolate e a galera que está entrando aí. E hoje vai ser um bate-papo especial. Boa tarde, boa noite, Dias. Vai ser especial porque a gente vai bater um papo com o nosso amigo Marcos Lessa, um empreendedor, um cara com a visão de futuro, e eu particularmente tenho muito carinho por ele, gosto muito dele, uma figura maravilhosa, um ser humano especial, e ele é um cidadão comprometido de fato com o desenvolvimento do nosso país, busca estar sempre produzindo coisas que venham somar com a sociedade. Um abraço, doutor, já está na área aí, meu amigo Roderico Júnior, um abraço, Ritinha, um abraço. Vou agora chamar nosso amigo Marcos para bater esse papo. Ser humano especial, não tem quem não goste de um cara desse, né, pai? Cara do bem, gente boa pra caramba, boa pinta aí, ó, bonitão. Bonitão porque dizem que a gente se parece. Então tem que ser Pois os dois. é, São dois bonitões. é meu primo. Tá ouvindo meu Marcão, áudio, tá bom? como? O áudio tá bom aí? Tá um pouquinho longe, se você puder aproximar só um pouquinho só. Pronto, peraí que eu vou resolver isso agora. Só um pouquinho. Pronto, peraí. Melhorou um pouquinho aí? Melhorou, tá ótimo aqui. Ótimo. Marcão, eu quero te agradecer por nos dar esse prazer, essa honra desse bate-papo. E quero te dizer para as pessoas que estão nos assistindo que eu acho você uma referência para a minha geração. Né? Ô, velho, que é isso? Pessoa, um ser humano, aquele cara que está na nossa geração, mas já pensa para frente. Então, isso é fantástico. E quero, desde já, te agradecer pelo carinho de aceitar esse bate-papo com a gente, um bate-papo bem tranquilo. Espero que a galera goste. Abra o coração você aí para falar um pouquinho para a gente, um pouquinho do seu início. Hoje o Marco, a galera já conhece, sabe o cara que você é. Mas até você chegar nessa estrada que você está, nesse patamar, como diz Bruno Henrique, você é de outro patamar. Você tem uma história. Não vai dar tempo, obviamente, mas dá um feedbackzinho de leve antes da gente entrar na atualidade, nas problemáticas atuais. Fala para a gente um pouquinho da sua história. Bom, primeiro, agradecer o convite. Eu que fico muito honrado em fazer parte desse time de convidados, né, desses seletos convidados que você tem feito. E não para, eu acho que tem Paulo Cidade depois da gente aqui, né? Quer dizer, é só gente É, da melhor para qualidade. homenagear o homem, né? É, Homenagear o grande Jorge Amado. verdade, verdade, verdade. Muito, muito apropriado aí o convite de Paulo para nesse dia especial que é o aniversário de Jorge Amado. Então, primeiro, agradecer, eu fico muito honrado, feliz. De fato, a gente mora... Essa região é uma região inspiradora, né? Talvez a gente no dia a dia, ou quem nasça, ou quem viva aí, por conta dos problemas, por conta da Sim, rotina, sim, não tem uma percepção muito clara da vocação natural do sul da Bahia, né, da região do Cacau. sim, sim. Eu vim de fora, eu vim do sertão, eu nasci em Guanambi. Ah, Cheguei, meu pai, todos somos do sertão, somos lá de Guanambi, Caetité, aquela região. E meu pai maravilha. trabalhava no Banco do Nordeste. E o Banco do Nordeste, a cada 5 anos, você tem de mudar de cidade. E aí ele acabou indo para Ilhéus. Eu tinha ido estudar em Salvador, fui fazer faculdade, aliás, fazer o primeiro, segundo, terceiro ano em Salvador, quando eu fiz vestibular para administração em Salvador. E como ele já estava morando aí, eu já ia a Ilhéus algumas vezes. E eu tenho uma particular lembrança de chegando de ônibus ali de madrugada, ali pelo Distrito Industrial, ser recebido com o aroma do cacau sendo processado, né? Aquilo ali já era um grande sinal de que a relação com o cacau ia existir. Eu já pensava, rapaz, que lugar encantador, que além de belezas naturais, você ainda tem cheiro. Que lugares do mundo tem cheiro? Né? Talvez lugar que tenha Verdade. flores, tenha
a relva e tal, enfim. E aí, por conta disso, eu falei, vou fazer vestibular também na UESC, por conta deles morarem lá e ficar perto dos pais, que é natural, a época com 18, 19 anos. E fiz vestibular, administração, passei também na UESC e optei por ficar em Ilhéus. Então, essa relação com a região foi motivada por conta dessa circunstância de minha família ter ido morar aí. Mas um pouco da história, né, desse patamar, que não é um patamar, é mais um degrau do que a gente está hoje, Sim. que a gente pretende chegar. Começou lá atrás, começou quando eu ainda era estudante na escola primária e depois sexto, sétimo, oitavo ano, e gostava muito de gincana. E assim, era uma coisa que me instigava, porque desde jovem eu sempre achei... Eu participava, mas tinha essa compreensão de gincana é uma atividade que, primeiro, ela não poderia deixar de existir. Tem duas coisas que eu acho... Aliás, tem três coisas que eu acho que deveriam ser obrigatórias em escolas públicas e privadas. Era curso de inglês, história da região, as pessoas precisam conhecer onde vivem, os valores que têm, e as gincanas. Porque gincana você acaba trabalhando competitividade, trabalha talento, liderança, responsabilidade, compromisso, união, equipe. Quer dizer, são aspectos que na infância e adolescência você pratica em forma de brincadeira, mas na sua vida profissional, na sua vida adulta, você vai utilizar isso, seja numa empresa, seja na sua empresa, numa organização não governamental, em sociedade, na política. Quer dizer, você tem valores e aspectos aí que você acaba utilizando. Então, por conta disso, isso sempre carreguei comigo. Interrompa a hora que você achar que deve aí. Não, eu estou... Então, não, você está fazendo exatamente um roteiro perfeito. Você está fazendo Eu quero aproveitar que você deu uma parada aí e agradecer aos amigos que estão entrando. Eu não estou saudando, me perdoe, porque eu estou deixando o nosso convidado fazer a narrativa da sua história e está perfeito. Josinaldo, é isso aí, meu irmão. Um abraço. Deixando, falo rápido demais e muito, aí não está deixando, mas pode interromper e saudar essa turma aí. Um abraço para Tiago Martins, que entrou aí também, um amigo. Professor Jabes Ribeiro, aí, grande amigo querido, um abraço. Ele já falou, ó, Lessa seria um excelente secretário de turismo do Estado, sobretudo para a nossa cidade. Isso é verdade. Eu concordo plenamente. Vamos trabalhar para isso, viu? Jabes, de que eu tenho uma admiração muito grande, sou amigo e fã, sim. Como político, como gestor e como pessoa. Sim. Como pai, um pai espetacular. Ser humano diferenciado, né? Diferenciado. Então, naquele período que eu acabei chegando em Ilhéus, eu cheguei em 88, 89, coincidentemente foi quando chegou a vassoura de bruxa, né? E eu sempre brinco que eu não tenho nada com isso, porque eu vim do sertão e a vassoura veio do norte. Mas foi no mesmo período. Mas eu não tinha essa compreensão da importância, a força do cacau. Claro, lia, sabia, mas não tinha essa noção até viver aí. E comecei a trabalhar por conta própria. Meu pai me emancipou. Eu pedi que me emancipasse para eu pudesse abrir minha própria empresa. Aí peguei uma pasta dele, enchi de jornal velho, revista para fazer volume, fui ao mercado, fingi ser publicitário, visitar lojas do comércio. E a partir daí eu comecei essa empreitada aí, querendo aprender sobre propaganda, porque eu, com o advento com o interesse por gincana, e isso chamava atenção lá nos colegas, falava, você devia trabalhar numa área que fosse ligada à criatividade, uma área que você gosta de arte, gosta de cultura, gosta de... é criativo. Então, eu falei, então faça arquitetura. Aí eu fiz arquitetura, fiz teste de aptidão, passei, mas não fiz o vestibular. E na administração tinha uma matéria chamada mercadologia, que me interessou, porque era ligada a marketing. Foi quando eu comecei a ler um pouco sobre marketing. E a área de comunicação, na Bahia, só tinha jornalismo, né? Aí eu falei, então vou tentar aprimorar nesse negócio chamado marketing e tal. Enfim, aí comecei a ler um pouco sobre marketing, publicidade, fui ao mercado e batia nas lojas aí. Aí tem assim, umas passagens muito, muito divertidas e curiosas. Eu não sei se você se recorda, tinha uma loja de malha chamada Marucci, que tinha na Araújo Pio. Demais. Pois é. E foi meu primeiro cliente mesmo, porque foi a primeira loja que eu entrei. E aí cheguei na Marucci, entrei, a moça me atendeu, eu falei assim, olha, tudo bem, eu sou publicitário, numa pré-potência, eu sou publicitário. Olha o Paulo aí, ó. Hein?
Paulo tá dizendo que você me enganou ele, fingiu ser publicitário, tá dando risada aí. Paulo Gane, um abraço, Paulo. Ah, então. Aí eu cheguei lá na loja e falei assim, eu sou publicitário e tal. Pô, que legal, a gente queria fazer a propaganda da loja. E aí eu falei, queria fazer um jingle. E você faz jingle? Eu falei, pô, claro que faço um jingle. Mas eu não sabia nem o que era jingle. Aí saí da loja, tudo certo de fazer um jingle para eles, apavorado, e fui para a Rádio Cidade. Lá encontrei nosso amigo Rildo Mota, Rildo Mota, que foi me explicar direito como era isso, porque ele já era locutor de rádio, enfim. Del, Rildo, aquela turma. Isso eu estou falando de 90, né? 91, por aí. Sim, sim. Foi quando eu gravei o primeiro jingle. Aí eu peguei um pessoal, Claudinha, que cantou também. Peguei um trecho da música do Titãs e fizemos um jingle que ficou marcado aí, né? Da Maruche. E aí levei na loja, eles adoraram o jingle, realmente ficou muito bacana e perguntaram quanto era. E eu não tinha nem preocupado em ganhar nada, eu queria entregar o serviço dos caras e tal. E aí fizemos essa primeira peça publicitária que foi muito marcante. E teve outra ação interessante. Eu junto com o Charinho, professor de tênis, que é um grande amigo, fizemos a primeira festa de camisa que eu tenho conhecimento aí, na época, com a festa Axé Ilhéus, lá no Farol Tororoma, e foi um sucesso. Eu lembro. Então, eu também inaugurava o primeiro evento de camisa, assim, que mais... Depois virou febre, né? Hein? Na década de 90, depois virou febre essa festa de camisa. Não, depois virou febre, exato. Depois virou febre. Mas, assim, aí o que nós fizemos? Era uma estratégia. Na verdade, era usar a festa de camisa como festa e, ao mesmo tempo, promover a Malha Maruche, que entrou como parceira. Então, todo mundo começou. E essa camisa Axé Ilhéus, ela virou uma febre. Todo mundo queria comprar, turista comprar, virou um produto, souvenir. Então, você já estava ali atuando em várias frentes, souvenir, turismo, festa de camisas, sem ter essa noção do que significava isso. Mas, até então, a relação com chocolate, com o festival, com cacau, não existia. Era apenas um apreciador. E em 91 eu fui a Gramado para o Festival Mundial de Propaganda. Aí eu já deu uma paletada de 3 dias de viagem de ônibus para chegar em Gramado e conhecer o chocolate assim, tão significativo para uma cidade. E aquilo me impressionou muito, mas eu também insistia. Como eu tinha um chocolate caseiro de Ilhéus como referência, eu criei o link, mas até então você não fazia aquela pergunta que todos nós acabamos fazendo alguma vez, né? Por que Ilhéus, se tanto cacau não produzia chocolate? Então você tinha aquilo, mas não se cobrava. Mas quando foi em 92, aconteceu uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida profissional nessa relação com o cacau. Eu já fazia produção de teatro, já fazia alguns eventos, alguns shows musicais e de teatro, e era muito amigo do saudoso Pedro Matos. E Pedrinho me encontrou certa feita na porta do teatro e falou assim, olha, o pessoal da Globo vai gravar uma nova novela aqui na região. E estava buscando uma empresa ou alguém que os ajudasse a produzir, a fazer a base local e agenciar a figuração. Eu achei que fosse conversa mole de Pedro, mas Pedrinho era um cara sério, do bem, mas brincava muito. Pô, excelente, topo. Aí ele, então tá bom, marcou um horário com um cara da Globo no Ilhéus Pra Hotel. E aí fui eu para o Ilhéus Pra Hotel me encontrar com Beto Leão, que era o diretor de arte da novela, um cara de 2 metros de altura. Aí eu, tudo bem, eu sou Beto Leão, um cara, não sei, tem alguém da Globo aqui, o cara é senhor aqui, tá aguardando você. Aí eu me apresentei, tinha 21, 22 anos na época. E eu sou Beto Leão da Globo, tal. Por favor, suba comigo lá pro apartamento. Eu disse, pô, peraí, essa história lá, essa prova de fogo para entrar na Globo não vai dar muito certo, não. Eu, como é que é? Não, vamos, a gente vai ter uma reunião no apartamento agora, eu vou subir para... Pô, bicho, eu falei, vai lá, Pedro Matos, você sabe o que faz. Convite estranho, né? Estranho. Aí vou eu para o apartamento com o Beto Leão. Quando chego no apartamento, para minha agradável surpresa, estão lá Benedito Rui Barbosa e Luiz Fernando Carvalho sentados, me aguardando para uma reunião. Imagine, o cara que não sabia. O cara que até outro dia não sabia o que era o jingle e eu fazia reunido. Luiz Fernando Carvalho, eu não tinha noção de quem era, porque era um diretor novo. E Benedito Barbosa, sim, ele já tinha uma história, fez Pantanal, ele já tinha uma história com a televisão brasileira. O nome, eu não sabia quem era, assim, claro, mas o nome não era estranho. Sim. Aí eles sentaram, falaram assim, Marco, você é daqui da região? Eu falei, não sou da região. Conhece a região bem? Eu falei, rapaz, conheço bem e tal. Minha noção espacial de Ilhéus e tal.
gente vai gravar a novela aqui, a novela deve ser uma novela das 8, a novela é uma super produção, e a gente precisa de alguém que dê um suporte local e que agencie a figuração. Aí, você acha que tem condição de fazer isso? Aí eu disse, primeiro que eu não sabia o que era isso, né? Como é que eu vou ter condição de fazer porque eu não sabia o que era? Aí eu disse, figuração, assim, explique melhor esse negócio aí que eu preciso entender. Aí, não, figuração é o seguinte, a gente vai precisar de algumas pessoas que não são atores, que não têm fala, mas eles vão compor a cena, uma lavadeira, um cara da fazenda, um jagunço, enfim. E a gente vai lhe dar uma lista dessas pessoas. Figurantes, né? Figurantes, perfis típicos da região, um determinado dia, e 3, 4 dias depois, vai marcar o dia de gravar, você tem que estar todo mundo lá para fazer a cena. Aí eu disse, pô, se você vai definir, vai fazer um pedido, dar um prazo para eu ter que cumprir, isso é uma tarefa de gincana. De gincana eu sou craque. Você já conhece os caras já. Eu falei, então eu topo. E saí de lá, rapaz, me tremendo todo. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Um desafio, hein? Um super desafio, e não tinha dimensão do que era isso, né? Aí não tinha carro na época, pedi um Jeep do meu avô emprestado, o Jeep não funcionou no primeiro dia, cheguei atrasado, já tomei desculpa o termo, uma mijada na frente do barramento. Imagina. Mas aí a experiência foi muito interessante porque eu tive que viajar a região toda e acabei indo para todos os distritos, Itabuna, e além dos distritos de Ilhéus, bairros, Banco do Pedro, Rio do Braço, Castelo Novo, enfim, Banco da Vitória, Salobrio. Então eu conheci a região toda, tive que conhecer, claro, fazendas de cacau. E aí eu fui descobrindo duas coisas muito interessantes. Eu vou descobrindo uma região muito rica, em todos os aspectos, de natureza, muito rica, arquitetonicamente falando, porque você tinha casas de fazenda que eram incríveis, e já percebia os sinais da vassoura de bruxa sem entender que era isso. Porque você já percebia o abandono, você percebia o êxodo, você percebia já um pouco de pobreza, então já tinha um cenário difícil. Os traços marcantes, né? Hein? Os traços marcantes da doença já estavam impregnados. Já estavam presentes aí. Mas, de qualquer maneira, foi importante esse conhecimento, né? E isso me deu um pouco mais de conteúdo sobre a região. E eu comecei a prospectar as pessoas, os figurantes. Só que aí tem as coisas engraçadíssimas. Não tinha celular na época, né? Então, se não tinha celular... E o que acontece? A novela começou a atrasar a produção. E como é que a Globo fazia? Ela gravava aqui, mandava os filmes, os filmes, né, para o Rio de Janeiro, a gravação lá para editar. Só que começou a atrasar demais, porque o diretor era muito perfeccionista, as cenas eram feitas 50, 40 vezes. Eu me lembro que Fernanda Montenegro, uma vez, ficou 2 horas no sol, a pino lá para gravar uma cena de... Era Jacutinga, né? Para dar uma boa tarde, boa noite. Então, mas ele era muito chato e tal, enfim. E aí a Globo mandou a equipe de edição também para cá, se instalou e nós fechamos o Barravento. E aí, como atrasou muito, não tinha mais 3, 4 dias. A figuração saía às 11 da noite, 5 da manhã, eu tinha que estar com todo mundo lá no hotel. Como é que eu ia fazer isso sem celular? Aí eu tinha minha turma, moradores dos distritos, do lado do telefone público, esperando minha ligação. Quando saía a ficha de figuração, 11 da noite, eu ia sentar no telefone no Barravento e começava a ligar um a um. Preciso de 8 lavadeiras lá no Rio do Braço. Preciso de 20 jagunços no Banco do Pedro. E aí, minha turma preparava Moema Brum, que trabalhava comigo, Sandro Rosa, uma turma incrível. E aí, depois o pessoal desligava o telefone, saía batendo na porta de todo mundo, que já tinha a ficha mais ou menos de quem era, porque tinha que ser os mesmos personagens, os mesmos figurantes. E pronto, aí no outro dia, 5 da manhã, estava lá e isso virou um ano nesse trabalho aí. Tinha dias que eram 40, tinha dias que eram 300, tinha dias que eram 50, 70. E foi incrível, uma experiência de uma empresa muito profissional, muito correta. E para mim, né, o aprendizado sobre a região foi super interessante. Algumas coisas assim que me marcaram muito. Por exemplo, as pessoas, de modo geral, iam para lá de manhã e chegavam à noite. E aí eu percebia que na hora do almoço, elas almoçavam, né? Que a gente oferecia almoço, pegavam metade da quentinha e levavam para o ônibus. Chegavam no ônibus, estava várias quentinhas assim. Rapaz, para que isso? A gente não tem o que jantar à noite. E tem que levar para casa, para os meninos e tal, enfim. Aí nós começamos a
a dar café da manhã para eles quando chegava e pedir a Globo para dar uma reforçada no almoço para sobrar mais para o jantar. Então, foi muito bonito, foi uma fase muito, muito assim, marcante. Eu me emociono porque foi lindo assim, esse aprendizado sobre a região. Aí, a partir daí, Jefferson, eu comecei a fazer shows, fazer projetos. Sim. Em 92, 93, nós fizemos o primeiro festival de música multi estilos na Bahia, foi o Coca-Cola Chef Festival. Para você ter uma ideia, nós lançamos Skank, né? Skank custou $1.000 o cachê, imagine. Cidade Negra, Skank, Timbalada, foi um festival na Concha Acústica. A Concha não era fechada. Aí nós lembro. Lembra? Aí eu falei, rapaz, a gente quer fazer o festival na Concha, mas a prefeitura não pode fechar a Concha. Aí eles liberaram a Concha, nós fechamos de madeirite, 3.000 madeirites para fechar aquela Concha inteira. E o segurança que você contratou, tá lembrado? Hein? Você está lembrado do segurança que você contratou para cuidar lá? Para ajudar a fechar os madeiritos, que a galera podia pular, lembra? Lembro. Eu vou te contar só uma historinha que dentro disso aí, que eu me encaixo aí. Eu ia passando, andando de manhã, aí chegou um cara e falou, rapaz, vem cá, você não quer trabalhar não? Aí eu falei, rapaz, eu já trabalho. Não, rapaz, que a gente vai ter um show hoje aí, precisa de uma força. Aí eu falei assim, mas show de quem? Não curto o show não, rapaz. Eu, criado na igreja batista, cristã, né? Não podia. Aí o cara, não, rapaz, eu te dou uma ponta e você fica aí umas 2 horas só do show. Aí eu vou para casa, eu te falo mais tarde. Aí ele, não, eu vou pegar seu telefone. Aí eu dei o telefone de casa, cheguei em casa, não falei nada. Falei nada. Aí o cara liga. Só que o cara ligou, eu para chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, tá minha avó já me esperando com uma bainha de facão. Quer dizer que agora você quer dizer agora que você negócio de segurança de bagunça de show, né? De show. Eu falei, como assim? Tô sabendo, a gente é o último a saber. Eu falei, o que foi, minha avó? Não, vamos sentar. Aí meu avô chegou. Meu avô sempre foi mais equilibrado, né? Minha avó era mais dura, minha avó era mais para chegar, para dialogar. Aí ele chegou, não, vamos ouvir a história primeiro. Aí eu expliquei tudo. Minha avó, não tem show de jeito nenhum. Aí eu chorei, chorando, querendo participar. Jovem, né? Muito jovem. Claro. Eu vi logo a lágrima, que pra mim era novidade, aquele negócio de show. Lógico. Eu não sabia com você, eu não sabia nem o que era ser segurança, pô. Eu não quero fazer segurança. Aí meu avô convenceu minha avó a deixar ir com um primo meu. Né? Meu primo mais forte, digamos assim, de uma idade mais avançada. Aí eu cheguei no cara lá e falei, rapaz, ó, eu aceito, agora tem que ir, o rapaz tem que ir comigo, meu primo. Ele, pô, mas não tem vaga não. Eu falei, não, eu divido com ele o meu cachê. Ele falou, então tá bom. Aí eu dividi com... A história é fantástica, só encaixando dessa história aí então, que você falou. E essa experiência, assim, aí fizemos festival, aí eu tive bloco de carnaval, fui dono do Eva, fui dono do Esfrega, tinha o Beco do Esfrega, que era um sucesso ali do lado e tal. E nessa coisa toda continuei. Aí comecei, por conta dos festivais, dos eventos e dos shows, eu acabei me envolvendo com turismo. E sempre fui muito curioso, me envolvi com o pessoal do Sebrae, frequentar reuniões. E aí, em 2003, juntamente, eu estava em Salvador, fui a Salvador, abri a agência em Salvador, 2003 a 2004. Em 2013, eu fui convidado para ajudar a fundar o Costa do Cacau Convention Bureau, que nasceu como Ilhéus Convention Bureau. Aceitei o desafio, apesar de não morar aí, mas aí acabei viajando o Brasil todo, promovendo Ilhéus, Campinas. Essa marca é sua aí, ó. Então. Essa marca... essa marca Costa do Cacau. Essa marca do Cacau, depois acabou assim, muitos produtos, né, surgiram a partir daí, e todo mundo ficou querendo ser o pai da criança, mas de qualquer maneira a Costa do Cacau ela fez parte da divisão geoturística do estado, né? Dividiu o estado por costas, e aí a costa nossa, pela característica cultural, acabou sendo Costa do Cacau. E a partir daí, dessa convivência com o turismo, eu comecei, aí você vai pegando cada etapa da sua vida, desde a gincana, a Globo, os shows, o turismo e tal. Aquilo você vai aprendendo um pouco com aquilo e vendo de que forma você pode fazer com que contribuísse para o seu crescimento pessoal, o seu negócio, a sua cidade. Essa era a tônica, né? Aí, quando foi 2005, 2006,
Em 2004 eu fui fazer uma campanha política no Extremo Sul, depois eu voltei e fui a Gramado agora, fui com um amigo, Outro olhar, Guilherme né? Moura, que é o atual presidente da vice-presidente da Federação da Agricultura da Bahia, e fomos pesquisar empresas de chocolate. Aí nós já fomos com outra história. Falei, vamos entender o que acontece, mas nossa intenção ainda não era nem tanto verticalizar, nem agregar valor. Nós queríamos entender por que Gramado não comprava o cacau. Por que Gramado não comprava o cacau da Bahia e o cacau teria que ser vendido para as grandes moageiras, não poderia ser vendido para outras indústrias nacionais, pagando um pouco mais ao produtor. Aí nós fomos para lá, eram 28, visitamos quase todas, as principais todas. E aí voltamos com a conclusão de que não faziam porque 90% delas produziam a partir derretiam o chocolate já produzido, quer dizer, a barra, a cobertura, e apenas uma grande lá, era a Pride, se eu não me engano, que fazia parte do líquido e tal. Nenhuma fazia parte da amêndoa. E isso nos intrigava, né? Foi quando começou a surgir o movimento de equipamentos. A CEPLAC já fazia, tinha linha de produção através de Mororó e os outros CEPLACianos lá que faziam um trabalho de verticalização e agregação de valor. Quando houveram um ou dois movimentos de fazer algum evento, alguma coisa relacionada ao chocolate. Quando foi em 2009, eu falei, sabe, eu vou pegar todo esse aprendizado aí com novela, com turismo e tal, vamos fazer um evento aqui, fazer um festival de chocolate. Mas nós tínhamos um problema, né? Não tinha chocolate. Então fazia um festival do chocolate sem chocolate. Tinha um chocolate Essa caseiro. parte é boa. Essa parte é boa. Chocolate caseiro e mais ninguém. Eu dizia, putz, agora eu vou fazer um festival de chocolate, mas tinha que fazer, porque eu queria que o chocolate fosse a pauta. O cacau, depois até eu reconheço que a gente valorizou mais, mas naquele momento era colocar o chocolate na discussão. A gente tinha que agregar valor, a gente tinha de verticalizar o cacau, a gente tinha que fazer o pessoal perceber que aquela amêndoa ela valeria muito mais se você trabalhasse em cima da verticalização. Foi quando nós fazer o festival e quem fazia alguma coisa de chocolate, eu chamava para o negócio. Faz um brigadeiro, mandei minha esposa fazer brigadeiro, minha mãe fazer brigadeiro, e botar em 2 estandes separados para o negócio render. Só sei, moral da história. Foram 13 estandes, 6 doados e 7 vazios. A gente fez a primeira edição do festival. Mas aí eu tinha de trazer, eu falei, isso não vai atrair ninguém. Uma feira desse tamanho, sem marcas de chocolate conhecidas e tal, talvez traga aí meia dúzia de gato pingado, assim, um público, claro, com todo respeito, mas a gente queria algo que impactasse, que gerasse um interesse. Aí eu falei, eu vou trazer um grande nome que venha fazer uma palestra sobre o chocolate. E o chocolate empreendedorismo com chocolate, né? Empreendedorismo com chocolate. Aí foi quando nós pensamos no Alexandre Tadeu, Alexandre Costa, que era... Aí já foi no segundo ano, né? Hein? Isso aí foi no segundo ano. Não. Isso foi no primeiro ano. Isso foi lançar o evento. Foi no primeiro ano? A gente queria lançar porque a gente estava sem âncora. A gente precisava de alguma coisa forte. Aí chamamos Alexandre da Costa para fazer. Ele era dono da Cacau Show. A Cacau Show já tinha 700 lojas. Já era um grande empresário, jovem também. Tal. E aí eu falei, Alexandre vai fazer uma palestra sobre a história dele, vai contagiar a turma. E aí liguei para ele, conversei com ele, ele adorou a ideia e topou. Mas diga, você perguntar? Não, eu queria saber o seguinte, quando você faz essa conexão da agricultura familiar, chocolate, como negócio, você, na verdade, faz as pessoas olharem o chocolate de forma diferente, como normal aqui na nossa região, né? Você trouxe o empreendedorismo como uma marca. A agregação, a ampliação, ela se deu até a partir da segunda, terceira edições. Porque nessa primeira edição a gente queria que o evento nascesse e que chamasse a atenção. Então, assim, fizemos, lógico, a feirinha, fizemos uma exposição, pegamos o auditório principal para fazer a palestra dele. Aí chegamos para ele e falamos, Alexandre, a gente está fazer um evento bacana, a gente queria que você fizesse uma palestra lá. São muitos estandes. Falei, inúmeros estandes, né? 13, né? São inúmeros estandes. Tal. Você vai vender franquia. Gostei do número. Ele não precisava saber o número, não. Então, aí, tá bom, vamos só, colocamos na rua. Aí escoramos o evento em cima do palestrante. Aí, aquela outdoor, jornal, rádio, carro de som, tudo. No dia, Alexandre me liga dizendo que não vem. Aí eu
Ele me telefonou. E aí, bicho, tudo bem e tal? Tô, velho, eu não vou poder ir. Eu disse, como é, rapaz? Só que, assim, o evento era gratuito, né? A gente convidou as pessoas. Não tinha nenhum ingresso, nada. Convidamos abertamente, Aham, quem quisesse que sim. fosse. Mas fortalecendo que ele, maior franqueador do mundo, tá, história de chocolate linda, pá. Aí ele me falou, não vou poder ir. Eu disse, como é, rapaz? Não vou poder ir, eu tô com um problema aqui, não vou conseguir chegar a tempo do aeroporto. Eu disse, bicho, mas os 1.200 ingressos já foram vendidos, 1.300 ingressos já foram vendidos. Ele, como assim? Lotação esgotada. A casa tá cheia. Como é que eu vou fazer? A estrela. Ele, rapaz, mais de 1.000 ingressos vendidos, um sucesso absoluto. Todo mundo Putz, esperando aqui e tal. Aí ele disse assim: pô, nem que eu pegue um helicóptero para o aeroporto, eu vou nesse negócio. Eu chego aí. Aí, tá bom, se vire. E aí desliguei o telefone e falei que pô, agora tem que orar para as pessoas irem, porque não tem ingresso vendido, não sei como é que vai ser isso. Ele chegou, aí levamos para o hotel, aí ficava no relógio, já tinha celular, no celular, falei, já administra aí. Marcado para 7h30, deu 7, 7h15, 7h10, não tinha ninguém no centro de convenções, ninguém. Ele vai dizer, como é que o cara comprou o ingresso e não veio, né? Aí quando deu 7h30, bicho, aquilo aí lotou, deu mais de 1.000 e tantas pessoas, lotou aquele centro de convenções. Aí eu trago o homem. Aí ele entrou, distribuindo bombom, fez uma palestra incrível, contou a história dele. Só sei que foi assim muito bacana, contagiou a turma, todos saíram super felizes e motivados e falando em querer montar a loja de chocolate e tal. Enfim, foi o efeito que nós esperávamos. Mas depois desse susto, quem teve que blefar, mais ele um, já né? sabe, ele já sabe da Você gosta de verdade. fortes emoções, né? Fortes A fortes emoções. emoções é com você mesmo. Oh, nem me fale. E aí teve um particular momento quando eu encontrei uma senhora de Canavieiras que ela disse que o marido tinha se matado, tinha se suicidado em função da crise toda, de dívida e tudo, Sim, sim. e que estava muito emocionado e feliz com aquele ambiente, com aquele momento ali, que ele via ali. Há muito tempo que ela não via uma coisa tão positiva. Me abraçou, nunca, não sei quem era, e aquilo foi muito significativo para mim, assim, como se fosse um sinal de que continue, continue. Sim. Aí nós começamos a estudar, e de fato aí começou a fazer todo o nosso conhecimento de região e outros atores e entidades e organizações não governamentais enfim, todo mundo, universidade, a gente começou a conversar com todos. Por isso eu Sim, digo sempre que o evento é um evento feito a várias mãos. E em 2009, por ocasião do festival, o presidente da APC, que era Henrique Almeida, sim. que é meu amigo, hoje amigo e sócio, ele, na época, não me conhecia assim tão bem, só tinha ouvido falar, falou, me lembrou a época da novela. Depois que terminou o festival, ele disse assim, Marco, tudo bem e tal, eu sou Henrique, enfim, agradeço por ter me convidado aqui. Mas ano passado eu estive no Salão de Paris e a gente tinha um stand do Brasil muito tímido, muito tacanho. E pelo que você está fazendo aqui, eu queria te convidar. Você toparia montar o stand do Brasil no Salão de Paris no próximo edição? Eu disse, isso nós estamos em junho, né? Eu disse, claro, pô, seria uma Ah. honra. Quando é? Eu achei que era no outro ano. Em outubro. Tu não sabia nem o que era. Sim. Eu disse, pô, claro, pô, vai ser uma honra. Top, tá fechado. Aí saí de lá, eu falei, meu Deus do céu, eu não falo francês, não tenho nada em Paris, não conheço ninguém. Lá vou eu para Não fala francês. Nada, não sabia montar um estande no salão, enfim. Mas aí, aquela história, né? Quando diz que o vento não sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E eu sabia para onde eu ia, eu sabia que aquilo era um trabalho. Então, bora encarar. E aí foi fazendo as costuras com os amigos, com parceiros, com pessoas que você vai conhecendo enfim, fortalecendo relações. E aí nós fomos para Paris. E Paris foi importante, porque apesar de ter feito o festival antes, era um festival que já estava na sua 12ª edição, terceira, se não me engano. Então foi um aprendizado, né? Você estava no maior evento de chocolate do mundo. Tudo bem que não podíamos replicar aquilo aqui, mas não deixava de ser uma referência. Aí eu voltei de lá absolutamente encantado com tudo, mas com grandes ideias, né? Já tinha muitas ideias com grandes ideias. Reuni todo mundo. Foi quando, em 2010, nós fomos ao governo do estado pedir o primeiro apoio. Só um detalhe, né? As 2 primeiras edições do evento, nós não tivemos apoio de ninguém. De ninguém. Imagina. Minha esposa, Imagina. Luana, falava assim, como é que a gente vai pagar tudo isso? Eu falei, não me venha com pergunta difícil. Vamos fazer o evento, depois a gente resolve como vai fazer isso.
Inclusive, eu fui a 3 secretários da época de prefeitura. Não, rapaz, não faço não, isso vai dar errado. Você vai perder dinheiro, vai quebrar. E uma conversa para baixo, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. O Olha, tradicional pensamento negativista da região, né? só Isso é o por conta disso tradicional. eu vou fazer o contrário. Foi quando o Leonelli, em 2010 para 2011, que era secretário de turismo, disse assim para mim, ó, o governo pode apoiar você, mas não tem muito recurso. A gente faz o seguinte, a gente dá um recurso para você contratar um press trip, jornalistas de turismo, porque aí eu tenho uma justificativa de estar apoiando. O evento é muito novo, o evento está no 2º ano, só tem 2 edições. A partir da 3ª edição, ele pode entrar até no calendário, mas até então não justifica. Aí eu, como é isso? Não, eu vou lhe dar, sei lá, um valor X e você traz jornalistas das revistas de turismo do Brasil para lá e a gente promove a região como destino turístico. Afinal de contas, cacau e chocolate é produto turístico. Eu falei, tá bom. Cumpriu o que eu combinei com ele, só deu uma desviadinha, né? Na verdade, eu raciocinei o seguinte, falei, porra, a gente tem muito ativo que não é só o turismo, a gente tem que trazer gente de ecologia, de meio ambiente, de economia, de agronomia, de gastronomia. E aí eu peguei o recurso dele e multipliquei. Trouxe vários veículos de várias áreas, transversais, áreas que se falavam. Se eu levo um cara de economia, de agronomia, de meio ambiente, de gastronomia, de turismo para uma fazenda, todos 5 vão se interessar. Se eu levo um cara de história, todos 6 vão se interessar. Entendeu? Então, assim, eu falei, pô, nós temos um tema tão rico. Se eu levo um cara de cultura, na revista, o Caderno de Cultura da Folha, vai falar de Jorge Amado, vai se interessar. Então, a região é muito rica, porque tudo se completa. Tem tudo. Tudo isso, essa compreensão de que nós temos uma região que ela é a região mais rica, talvez, do Brasil, porque ela tem um composto onde tudo que todos os lugares têm, a gente tem um pouquinho. Ou, às vezes, tem um muitão. Né? Tem algo assim espetacular. Então, eu falei, vamos trazer gente para falar bem dessa região. E só falavam bem, Jefferson. O legal isso aqui é as matérias que saíam depois. Eram cadernos inteiros, capa de jornais. Isso gerou uma repercussão tremenda. E pro lado de cá, eu cuidava de fazer o dever de casa. O que era? Instigar os produtores de cacau a fazer chocolate. Aí o cara produzia cacau, eu falei, rapaz, faça chocolate. Eu quero só dar uma pincelada no que você está falando, porque eu tenho amigos fora da Bahia, fora da Bahia. E São Paulo, Rio de Janeiro, após esse que você está falando aí, o convite desse pessoal vir para cá, eu recebi vários amigos me ligando, dizendo que queria vir passar um final de semana aqui. Eu achei estranho, né? Até aquele momento eu não sabia o que era. Porque começou a sair nessas mídias que você falou aí, sobre o evento e sobre a cidade. Então eu recebi só 5 amigos. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, porque como eu servia a Marinha, então a gente fez amizade de tudo quanto é lugar do Brasil. Então o que acontece? Esse seu trabalho aí fez Ilhéus viveu digamos assim, um novo mundo depois de todo o processo de Jorge Amado, aquela coisa toda, marcou também para o turismo. Talvez você não tenha noção, assim, estou falando 5 amigos meus de lugares diferentes, mas imagine de outros lugares, entendeu? Ilhéus foi um resgate para o turismo qualificado, né? Então, quero parabenizar você também. Queria aproveitar essa oportunidade. Eu digo sempre que é um trabalho, às vezes a gente assim, acaba recebendo, né? Mas assim, tem de dividir, né? De compartilhar. Desde a equipe que trabalha com a gente, até os outros atores que acreditaram, que apostaram, que foram corresponsáveis. Na época, você já tinha assim, gente que... Mororó na CEPLAC, o próprio Diego Badaró com a AMA, Shep com o trabalho que segurou a onda ali da referência, né, do chocolate, mesmo não sendo o Bintubá, mas foi quem manteve Ilhéus com a mínima referência de chocolate. Mas assim, eu agradeço, e a gente começou a compreender isso quando nós começamos a perceber que você trazia um grupo de jornalistas, havia um encantamento sobre a região, como se fosse um desconhecido. Aí você dizia, pô, a região que já foi cenário para tanta novela, tanto filme, tanto livro, tanta revista, tanta coisa, tanta minissérie, e você ainda consegue surpreender. É sinal de que nós temos ainda muito chão pela frente. Muito chão pela frente. Um Jorge Amado a ser melhor explorado, mais explorado no bom sentido, enfim. E aí nós começamos a apostar muito, a investir. Chegamos ao ponto de ter 30
veículo de comunicação do Brasil e do exterior, é aqui simultaneamente. Você tinha aqui, no mesmo dia, no mesmo ano, 0 Hora de Porto Alegre, Correio Brasiliense, o Globo, Folha, Estadão, Jornal do Pará, Revista de Portugal, El Clarim da Argentina, todo mundo aqui. E o evento, sabe, viabilizando, não economizava. E a gente tinha até cá para nós aqui, que não, como não tem ninguém nos ouvindo, eu posso falar. Uma dificuldade de conseguir um apoio, rapaz, de um restaurante, de um hotel, né, um negócio de uma hospedagem, sei lá. Mas assim, não que não tivesse. Luigi, lá do TV, tem muita gente que ajudou muito, ajuda muito. Não vou falar mais aqui para não correr erro de... Não ter ciúme, né? Pois é. Mas assim, muita gente colaborou bastante, mas a gente viabilizava 90% dessas despesas e a gente entendia que tinha que ser dessa forma. Aí nós começamos a fazer isso. Começamos a fazer um trabalho estimulando os produtores de cacau. Tem marca de chocolate que o cara... eu queria ter mais chocolate, mas eu não tenho a marca. A gente criava a marca para o cara, dava de presente, que nós tínhamos agência de propaganda, né? A embalagem desenhava e dava para o cara de presente. A gráfica, a gente negociava com a gráfica. A gente queria que o cara estivesse lá, apostando, acreditando nesse projeto. E o outro via. E a gente fazia um stand bacana para um, desenhava para outro, dava desconto para outro, e dava de graça para outro. E para os menores, tinha produtor de chocolate que a gente mandava buscar. Os pequenos agricultores familiares, por exemplo, a gente já mandou buscar e levar. Porque não tinha sentido se não fosse dessa maneira. A razão de existir se era um negócio de muito risco. Porque você não cobrava ingresso. Como eu disse, dava metade dos estandes, a outra metade era subsidiada, e aí ia. Mas a gente queria que ele crescesse e que ele não fosse esquecido nem a vassoura de bruxa, nem as dívidas, mas que a gente conseguisse melhorar esse discurso para a verticalização, para a agregação, para o chocolate, para a esperança, para a autoestima. E assim, eu acho que todo mundo que foi acreditando, foi ajudando e colaborando com a sementinha, com sua energia, com seu querer bem a região, com sua aposta. E o evento, em 2013, por conta desse movimento, foi convidado pelo governo do Pará para fazer uma edição lá. Em 2019, nós fizemos a primeira edição em São Paulo, na Bienal do Ibirapuera. E chegamos, depois desses 12 anos aí, eu estava, por coincidência, hoje vendo esses dados, mais de 60 milhões de reais de mídia espontânea. Talvez alguns não saibam disso, mas depois do Carnaval de Salvador, é o evento que mais gerou e gera mídia espontânea para o estado da Bahia, considerando que ele não fala do festival. A gente não traz nenhum jornalista para falar do festival. A gente traz jornalistas para falar de natureza, para falar de história, para falar de turismo, para falar de chocolate, de cacau, de tudo que a região tem para oferecer. Esse que é o grande lance. E cada vez mais gera resultados. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que a gente aplica no festival há 6, 7 anos. As primeiras pesquisas, as pessoas continuavam vindo à região, 80% motivadas por sol e praia, 20% por Jorge Amado. Nas últimas pesquisas, era 40% por sol e praia, 40% por chocolate, cacau e fazendas e 20% por Jorge Amado. Jorge Amado se manteve, claro, porque é um ícone e tal, mas assim, você vê o crescimento e a percepção de que nós somos uma referência. E não existe, assim, a prova talvez inconteste, aconteceu recentemente, quando nós recebemos a visita do secretário de Turismo de Gramado, até então a capital do chocolate artesanal do Brasil, no Festival de São Paulo, e ele nos convidou para fazer a edição do Chocolate Gramado em 2021. Quer dizer, a gente vai levar o cacau da Bahia, o cacau do Pará, o cacau do Brasil para um lugar que é uma referência, faz muito chocolate, mas não utiliza a amêndoa como no volume que utilizaria. Então, ano que vem a gente está com a agenda que, ao final aqui, eu passo a agenda pretendida, né? Se doutor Corona deixar, a agenda pretendida. Mas, assim, a gente fica muito feliz e, enfim, eu tenho muito orgulho de todos que se envolveram, a equipe, né? Enfim, e a gente ter conseguido minimamente contribuir, né, para uma região que eu vivi desde 88, 30 anos, e 89, né, 31, 32 anos, e me deu uma esposa, me deu filhos, e me deu alegrias, e, enfim, amigos como você e outros tantos. Então, como é que a gente retribui se não for dessa forma, né?
à altura É. da vocação natural da Costa do Cacau, da Bahia, do Brasil, do meu coração. Ó, você fez da sua forma uma narrativa brilhante, brilhante, brilhante. Por isso você é esse cara aí. A comunicação para você eu acho que está no seu DNA. Você tem ideia da sua importância para, às vezes, aquela pequena pousadinha, né, que está iniciando, até o grande hotel da região? Talvez você não tenha ideia, tá? O que você, aquela camareira que vai fazer aquele bico ali no hotel, né? Aquele porteiro da pousada. Então, o que você faz afeta a economia regional de uma forma tão impactante, traz para a nossa região algo que eu acho que é fantástico. Trazer a dignidade para aquele morador de Ilhéus e região. Por que eu digo região? Porque envolve toda a nossa região. E o seu trabalho, ele não é só, digamos, um glamour no sentido belo, bonito, mas ele é humano, ele é social. E você tem um papel muito importante, digo assim, sempre onde eu falo de Ilhéus, eu falo, dou referência, e não é só eu. E eu desejo para você muito mais sucesso e desejo que você continue nessa sua forma dinâmica, empreendedora e corajosa. Você é um cara corajoso de fazer esses enfrentamentos em uma região que estava totalmente, digamos assim, para baixo, psicologicamente. O sentimento da nossa sociedade aqui era muito para baixo, ainda é, mas ainda avançou bastante. Tá? Eu falo por ser um apaixonado por Ilhéus, conhecer muito nossa cidade, e sempre eu entendo quando você diz da dificuldade que foi empreender, colocar um evento desse porte. Eu entendo bastante isso, porque eu vivi de perto algumas pessoas falando negativo e eu combatendo. E hoje as pessoas ficam loucas para ir para o evento, ficam ansiosos. Isso é fantástico. Na verdade, assim, suas palavras elas funcionam como combustível e estímulo que eu fico muito feliz e lisonjeado. Confesso a você que às vezes, como você tem razão, a gente às vezes não tem dimensão do alcance, né? A gente tem, por trabalhar com marketing, com comunicação, com dados, você consegue mensurar e ter essa ideia do alcance e tal, até para a gente saber que rumo tomar. Mas sem dúvida que tem coisas que acontecem que a gente fica bastante impressionado. Às vezes eu lamento um pouco que a compreensão da potencialidade ela não chega ao gestor público, principalmente, como deveria chegar. Quando você fala do empresário também, então eu não gosto dessa coisa de colocar a culpa sempre no poder público e o empreendedor. O empreendedor tem uma parcela de responsabilidade. Nós já temos algumas iniciativas interessantes sobre hotéis temáticos, o aproveitamento, o pertencimento. Não dá para admitir, apesar de não dá para admitir, por exemplo, não ter suco de cacau no café da manhã dos hotéis, não ter chocolate quente nas repartições públicas, não ter chocolate no frigobar, e não é o chocolate industrializado do Sul, não, o chocolate daqui, para a pessoa levar, não ter no Sul. Não ter a cachaça de chocolate. A cachaça, o licor, o que for. Aconteceu outro dia, uma colaboradora que trabalha comigo, ela disse que passava no ponto de ônibus, aí ela encontrou um rapaz vendendo, olha o brigadeiro olha, o brigadeiro com alto teor de cacau, olha o brigadeiro, quanto é? Ele falou, tem de R$1 de 1,50. Ela disse, mas qual a diferença? Mesmo tamanho e tal? Ela falou assim, não, é que esse 1,50 é 70% cacau. Quer dizer, ele já começa a ter uma noção, uma dimensão do que é isso. Então a gente precisa, eu tenho um projeto que a gente não conseguiu implementar, que é mais assim, não está descartado, porque deixa passar a pandemia para a gente colocar, que é em parceria com a Biofábrica, já está acertado isso, é plantar pés de cacau em todos os hotéis, pousadas e escolas da região. Principalmente de Ilhéus, Tacaré, onde tem um fluxo maior, porque as pessoas precisam, no seu jardim, daquela pousada, daquele hotel, ele precisa saber o que é cacau. Pelo menos isso tem que estar na nossa vida, no nosso dia a dia. Outra coisa, o visitante das fazendas não precisa vir de fora, não. Eu acho que o próprio ilhéense, o próprio itabunense, o regional aí, ele precisa conhecer as fazendas, conhecer essa riqueza que a gente tem para falar com mais
propriedade. Então, esse trabalho de história também regional, de história do cacau, de história o próprio Jorge Amado, aproveitando hoje esse dia tão especial. Então, tem coisas que eu acho que alguns atores e alguns agentes eles podem ajudar isso a ganhar mais velocidade. Porque quando nós começamos a fazer o festival, tem uma coisa, nós não medimos esforços. E nesses 12 anos, que vai para a 12ª edição, aliás, de Ilhéus, nós sempre trouxemos o que há de melhor no mundo em termos de nomes do cacau chocolate. Tem uma história muito engraçada, tem uma senhora chamada Chloé Dutre. Eu lia muito sobre ela, né, pesquisando sobre cacau, e o apelido dela é Madame Chocolat, é uma francesa, aliás, é uma mexicana radicada na França, o pai dela era diplomata, viajava muito, por coincidência vou encontrá-la depois da manhã. E eu lia muito sobre ela e dizia assim, pô, a mulher é Madame Chocolat, sabe tudo de chocolate. Se eu conseguir outro dia, qualquer dia, comer um chocolate que ela tenha dado uma nota, para mim já é uma alegria. Mas, ousado e sem aceitar o não como resposta, né? Eu falei, vou convidá-la para o festival. Vai. Rapaz, aí convidei, ela aceitou prontamente. Já veio 5 vezes para o Ilhéus, 4 vezes para o Pará, para São Paulo, se tornou amiga. E ela fala com muita propriedade sobre o assunto, porque ela é um expert no assunto, bem como outros que vieram do Brasil e do exterior. E ela percebe, ela é impressionante o quanto essa região se desenvolveu, o seu cacau e o seu chocolate em tão pouco tempo. Mas a gente tinha noção disso. A nossa intenção em trazer os melhores para cá, fazer os debates de mais alto padrão, trazer jornalistas do Brasil e do exterior, era para a gente ter uma velocidade maior, porque a região já tinha perdido muito tempo. Era muito sofrimento, cara. Você não podia... A década de 90 foi uma década perdida. Então, você não podia perder mais uma década inteira. Você tinha que reconstituir. Então, começamos a 2009, já tem outra década triste. Filhos que não queriam mais suceder suas famílias nas fazendas. Então, eu falei, a gente precisa acelerar, a gente precisa pegar essa banana, enrolar jornal para ela amadurecer mais ligeiro. E essa foi uma estratégia que, infelizmente, deu certo. Eu sei que o tempo está corrido, a gente já está no final. Eu queria mandar um abraço para você, um amigo em especial que eu tenho, que ele é muito fã seu, chamado Rui Carvalho. Ele é entusiasta de vocês. Ele fala de você, chega aí, enche a boca. Um abraço. Um abraço grande. E ele vai assistir depois o vídeo, viu? Eu vou mandar para ele que, com a sua permissão, a gente vai baixar a live e jogar no YouTube para a galera que não pôde acompanhar, assistir. Não, pô, maior prazer. É que você, depois desse convite e com a história que você provoca e estimula, a gente se empolga e fala, fora demais, tem que cortar. E o tempo é curto, mas a gente tem que otimizar mais para tirar mais de você, né? Eu não poderia deixar de falar, da gente falar. Um abraço para a Roberta aí. Beijão no coração, Roberta. Em nome de Roberta, a galera que está entrando aí. Eu não estou podendo falar, porque a gente tem que aproveitar Marcão aqui, porque... De vez em quando eu vejo uns aí, mas se eu começar a disparar, mandar um beijo e abraço para meus amigos, aí eu não falo mais nada. Maria. Eu sei disso. Eu acho que, por exemplo, você falou do projeto que você tem em mente aí, de colocar nas pousadas e hotéis. Eu lembro muito bem, quando criança, quase todas as casas de Ilhéus tinham um pezinho de cacau no fundo. Era normal, isso era comum. E praticamente perdemos essa cultura. Raras são as casas hoje que tem, e a gente não tem. E você trazendo essa ideia, eu acho que vai ser muito interessante. A gente vai reviver esse momento voltado para um outro público, mas é muito interessante. Nós temos uma coisa que você está trabalhando muito bem, que é valorizar o produto que o ilhéense sempre gostou e sempre foi a marca, né? Que é o chocolate e o cacau. E eu estava pesquisando há um tempo atrás, o professor, eu chamo professor, porque ele foi um dos grandes entusiastas da matéria. Nelson Chau, ele pensou o que você está fazendo na década de 20, aquela galera 40, né? E você conseguiu. Eu acho que talvez se ele tivesse vivo hoje, estava tão empolgado. Professor Nelson Chau e inspiração. Então, assim, Nelson Chau é um cara fantástico, as ideias futuristas como você. E você é um cara futurista, idealizador. Nelson ficou na teoria, para muitos ficou escrito aí. Você traz a prática e leva o que você falou de levar as fazendas, implorar praticamente. Eu conheço algumas histórias implorando para o cara
venha, velho. Tipo assim, é bom pro cara e você tem que ficar ali bajulando. Rapaz, implorando pro cara ganhar dinheiro, né? É Você não quer ganhar brincadeira. dinheiro, não, né? Foi brincadeira isso, mas Sim, implorando pro cara ganhar dinheiro, mas lembrando que ele tem que trabalhar um pouco. sim, sim, claro, obviamente. Diferente, né? Tem que dar uma ralada. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, Então, Marcão, eu vou deixar esses últimos 4 minutos aí para você nos falar se você de coisas por vir no pós-pandemia. Um pouquinho, é é, pouco tempo, mas eu acho interessante. rapaz, se a gente... Bom, eu sou muito esperançoso de que a gente, né, encontre uma vacina o mais breve e saiamos dessa situação muito difícil. Eu fico particularmente triste por conta até dos próprios festivais. Acho que a gente vai mudar muito o nosso comportamento a partir de agora. Eu acho que nós conseguimos, primeiro, nos voltar um pouco para as casas e para as famílias e encontrar momentos especiais que talvez tivéssemos esquecido que existiam e perdidos, né? Esses momentos com nossos filhos, com nossos pares, enfim. Acho que, com relação ao comportamento das pessoas também, você percebe um crescimento da solidariedade, mas também você vê descortinar aí também uma briga e uma divisão de pensamentos muito ruim para o país, principalmente, essa falta de unidade. Eu acho que a gente precisa reencontrar esse eixo. Penso que esse trabalho que a gente começou é um trabalho muito sólido, portanto, ele vai ser abalado, sentido, claro, mas não vai reencontrar o seu eixo, mesmo porque a gente está falando de um produto que é excepcional para a saúde e tem um alinhamento perfeito com o que está por vir. Turismo rural, alimento funcional, cuidado com o meio ambiente, pensar no futuro, pensar no amanhã, pensar na família, pensar nos amigos, pensar nas pessoas. Então, eu acho que isso tem uma relação com a forma de fazer o chocolate, bean to bar, tree to bar, a forma de fazer turismo, recebendo as pessoas mais próximas, o turismo interno. Vai ter uma valorização muito grande desse turista que vinha de Itabuna, vinha de Conquista, vinha de Itajuí para Ilhéus, por exemplo, e parecia que não era turista, só porque o cara é da região. O real dele é tão real quanto os outros. Então, eu sempre defendi muito isso. Existe uma característica no turismo mundial onde os principais visitantes são os mais próximos. E a gente tem que pensar muito nisso. E não ficar esperando o cara Preserva a em Mata Réveillon. Atlântica, né? Como diz Hein? Roberta. Preserva a Mata Atlântica, como diz Robertinho aí. Pois é, pois é. Assim, a gente precisa ter essa compreensão. Agora, muita coisa vai acontecer de diferente. Nós vamos viver um mundo mais monitorado, um mundo mais fiscalizado. Nós aprendemos agora a nos comunicar virtualmente, não presencialmente, mas isso é uma alternativa de trabalho, é uma alternativa de, inclusive, rever. Eu estou revendo meus amigos de infância das gincanas recentemente por circunstâncias da pandemia. Mas isso também não pode também tirar o maior prazer do mundo, que é o abraço, né? Que é o calor humano, que é a relação, o contato e tudo mais. E a gente pretende, esse ano, ainda fazer o festival. A gente tem uma esperança de que as coisas, nem que seja em dezembro, a gente faça uma edição toda protocolada e ano que vem a gente faça as edições que a gente pretende: São Paulo, Bahia, Pará, Gramado, Campos do Jordão, Portugal, Salvador, enfim. E agradecer a você por essa oportunidade. Você é um cara muito especial, do bem demais, queridíssimo. Eu percebo lá como você é querido nos grupos que fazemos parte em comum. E a todos que ficaram até agora nos ouvindo aí. Eu fico muito difícil, feliz. às vezes, segurar o público 1 hora. 1 hora, segurar a galera assistindo é difícil, mas o material é muito bom. Eu quero agradecer que você traz um conteúdo maravilhoso. Eu sonho um dia a gente produzir aqui na nossa região o que os ingleses lá nos séculos passados produziram. Fazer os ingleses tomar o chá das 5 lá foi um trabalho introduzido. E quem sabe o nosso chocolate ser como se fosse o café, quem sabe um dia. Mas isso não é moral de acontecer, não. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a você, obrigado a todos. E eu sou seu admirador, e não é só eu. Seu trabalho, o que você representa, tá? Para a nossa cidade, nossa região, para as pessoas, você não tem ideia, tá? Que Deus continue te dando força, sabedoria e saúde. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Esse prazer maravilhoso. Na instante, vamos estar lá com o Paulo Cidade, viu? Ele vai falar de Jorge Amado. Ai, que beleza. Jefinho, um abraço. Muito obrigado. Um beijo. Valeu, Fique com Deus. Um abraço. Você também. Até a próxima.